Vamos dar um mergulho aí novamente no Prezi, usando aí essa ferramenta para a gente trabalhar esse conteúdo. E alguns conceitos importantes aí da microinformática. O primeiro conceito seria esse, né? O sistema computacional ou módulo processador. O que é isso? O conceito de sistema computacional seria conjunto de hardware e software, né, que permite o armazenamento, a manipulação e a transmissão de informações de dados processados. Um sistema computacional moderno consiste de um ou mais processadores, memória principal, discos, impressoras, teclados, mouse, monitores, interfaces de rede e outros dispositivos de entrada e saída, enfim, é um sistema bastante complexo. Então, o sistema computacional, a gente chama desse conjunto, né, de hardware e software. O hardware seria o componente físico do sistema, aquilo que a gente pode tocar, e o software seria o componente lógico do sistema. Não é tangível, é intangível, mas que é fundamental para o sistema. Ou seja, na verdade, ambos são determinantes. O sistema computacional só existe, ou o módulo processador só existe, se você tiver ambos funcionando adequadamente. Senão você não tem. O que seria esse hardware? Então é um esqueminha para a gente entender facilmente isso. O hardware seria composto basicamente da CPU, que é a unidade central de processamento, a CPU, chip de processamento de dados. Eu gosto de acrescentar a placa-mãe aí nesse conjunto da CPU, porque a placa-mãe é o componente do sistema que interliga todos os periféricos à CPU. Então, a CPU ela funciona, né, diretamente acoplada à placa-mãe, e é através da placa-mãe que ela se comunica com todos os dispositivos do sistema. Tá? Só para vocês entenderem essa parte de hardware aí, né? A gente está dando só uma passadinha rápida. Tá? Então a placa-mãe é esse componente de hardware físico que interliga o processador a tudo que está, todos os periféricos que estão ligados ao sistema. Tá? E aí nós temos os periféricos, que são de entrada ou de saída de dados. Os periféricos de entrada são aqueles que vão introduzir a setinha aqui, ó, né? Vão estar introduzindo dados na CPU, vão estar conduzindo dados para a CPU. E os periféricos de saída vão estar recebendo os dados processados da CPU. Na verdade, a placa-mãe tem esse poder. Na verdade, ela tem o poder, ela tem o poder de gerenciar esse fluxo de informações. Né? Inclusive, ela tem duas pontes, ponte norte e ponte sul, ponte norte e ponte sul, que na verdade é um grande entroncamento de dados. O que ela faz? Nada acontece no sistema computacional ao mesmo tempo. Né? Hoje a gente já não pode afirmar isso porque os processadores têm mais de um núcleo. Quando você tem processadores com mais de um núcleo, você tem coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas no normal, no padrão, você tem tudo acontece de forma intermitente. Tá? Nada acontece ao mesmo tempo. Ou seja, quando um fluxo de informações está chegando à CPU, né, a partir do teclado, todos os outros periféricos estão bloqueados. Né? Não estão podendo enviar dados para a CPU. Quando você está enviando um dado a partir de um scanner, por exemplo, todos os outros estão bloqueados. Só que esse controle de fluxo de dados e o fluxo de dados acontece de forma tão rápida que a gente não percebe. Né? Então você não sente que as coisas estão acontecendo
de forma não simultânea. Parece que é tudo ao mesmo tempo. Não é. Né? Mas aí a gente está falando em velocidade de gigahertz, né? Ou seja, milhões, bilhões de ciclos de onda por segundo, né? Então, é muita velocidade, as coisas acontecem de forma muito veloz e parece que estão acontecendo ao mesmo tempo. Bom, então você tem periféricos de entrando e enviando dados, periféricos de entrada enviando dados e periféricos de saída recebendo. Você tem também no sistema os componentes de memória, né? As memórias principais composta da memória RAM, da memória ROM e da memória cache. São 3 tipos de memória, todas elas muito importantes no sistema. A memória ROM, por exemplo, é a memória que tem algumas características. É uma memória que vem de fábrica, né? Ela é uma memória não aleatória, ou seja, a leitura dela é sequencial. Ela é lida sempre da primeira até a última trilha, né, na sequência exata de leitura, né? Ela é uma memória que não é volátil, ou seja, os dados não se perdem nessa memória, ela não se apaga, né? Você desenergizou o sistema, a memória ROM continua com os dados gravados nela. Tudo isso é diferente ao contrário da memória RAM. A memória ROM contém 3 programinhas que vão gerenciar o sistema. A BIOS, o POST e o SETAP. São 3 programinhas. Quando você liga o power da máquina, lá você ligou o estabilizador, foi lá e ligou o botãozinho de power da máquina, né? O primeiro componente a ser startado é a memória ROM. E desse componente, o primeiro programa a ser aberto é o POST. Qual é a função do POST? É checar o sistema, ver se todo o hardware está funcionando ok. Então, ele vai checar, ver se a memória RAM está funcionando, ver se o teclado está acessível, ver se o HD está acessível. Ele vai dar uma checada geral. Está tudo funcionando, tudo perfeito, aí ele starta, né, a memória RAM. Mas veja, o primeiro programinha então é o POST, que vai fazer essa checagem. É a função dele. O outro programinha que tem na memória ROM é o SETAP. O SETAP é um programa que ele vem com uma configuração de fábrica, que essa configuração são os dados da máquina, as configurações da máquina. Então, ela vem com as configurações do processador, né, a velocidade de clock do processador, vem com os endereçamentos todos dos diversos componentes da placa-mãe, né, principalmente se for uma placa on-board, né? O que é uma placa-mãe on-board? É quando a maioria dos dispositivos, né, o chip deles está na própria placa-mãe. Por exemplo, a placa de vídeo está na placa-mãe, placa de som está na placa-mãe, placa de rede está na placa-mãe, o chipzinho está lá na placa-mãe já. Quando a placa é off-board, você tem que comprar uma placa de vídeo externa para espetar na placa-mãe. Né? Você tem que comprar, se for uma placa de vídeo off-board para som, você tem que comprar uma placa de som externa para espetar lá na placa-mãe, para você poder usar os dispositivos de som e assim por diante. Estou complicando um pouquinho, mas o importante é que vocês vão escutando, alguma coisa fica. Eu estou gravando essa videoaula, então depois isso aí fica. Vou colocar lá no sistema. Não, perfeito. Inclusive essa apresentação, quando a gente for trabalhar o Prezi e tal, o que eu quero fazer? Eu quero compartilhar essas coisas com vocês, para que vocês possam editar, ter acesso, editar, mexer, fazer o que vocês bem entenderem.
Então, retomando, o setup tem as configurações de máquina que vem de fábrica. Eu falei para vocês que a memória ROM não é volátil, não é isso? Ela não apaga quando você desenergiza ela. Quando você desliga o computador, ela continua os dados lá, tá? Mas a memória, o setup da máquina que está dentro da memória ROM, é possível que você, o usuário, altere alguns dados dele. Por exemplo, no setup, ele vem a sequência de boot da máquina. O que é uma sequência de boot? Qual a sequência de acesso aos periféricos que a máquina vai usar para puxar o sistema operacional, para carregar o sistema operacional. Sequência de boot, para dar início ao funcionamento da máquina. Você tem lá, normalmente a sequência de boot que vem por padrão de fábrica é HD, o primeiro boot é o HD, o segundo boot CD-ROM, terceiro boot aí USB, etc e tal. Essa é a sequência, tá? Mas você pode, vamos supor que você queira instalar um sistema operacional na máquina. Aí você tem que entrar no setup e dizer, olha, eu quero que o primeiro boot seja dado pelo CD, para que você possa colocar o CD de instalação do sistema operacional e a máquina, a memória RAM, quando for acionada, ela vai buscar primeiro no CD-ROM a inicialização, tá? Porque senão ela vai buscar no HD e você não consegue instalar o sistema operacional. Se o sistema operacional está num CD, evidentemente, se o instalador dele está no CD. Isso eu estou colocando rapidamente para vocês entenderem. Então, essas configurações de fábrica, o setup vem com configurações de fábrica, né, definidas, mas você pode entrar no setup e modificar algumas coisas. Você pode entrar no setup para modificar a hora do computador. Quando você compra, às vezes ele vem desconfigurado. Aí você entra lá no setup e coloca. Normalmente, o sistema operacional ajusta a hora do setup automaticamente. Porque quando você tem o sistema operacional, você se loga na internet, ele já vê lá qual é o seu fuso horário e tal, e tal. Ele já automaticamente altera o horário lá no setup. Mas vamos supor que você não tem acesso à internet e tal, comprou a máquina, ele veio desconfigurado. Você tem que ir lá no setup para configurar a hora. O que você também poderia fazer usando o sistema operacional depois na mão lá, né? Bom, mas o importante, só para vocês entenderem, você tem várias modificações no setup que você pode fazer. As alterações no setup, né, as alterações que você faz no setup, elas ficam salvas numa memóriazinha chamada CMOS lá na memória ROM, lá no setup da máquina, tá? Essa memória é um tipo de memória RAM, e aí ela é volátil. Para que ela não se apague quando você desliga o computador, a placa-mãe tem uma bateriazinha de relógio. Essa bateriazinha de relógio, normalmente essas baterias demoram 10 anos, né, porque ela só alimenta ali a memória CMOS lá do setup. É só para ela alimentar a memória CMOS e não deixar apagar os dados que você configurou no setup. Você está entendendo? Então, por quê? Porque é um tipo, o setup, embora seja memória ROM, ele pode entrar e ficar à vontade. Embora seja memória ROM, ela tem a possibilidade de você fazer alterações nele e as alterações ficam guardadas no setup. Por exemplo, tem algumas pessoas que pegam e colocam uma senha de acesso ao sistema no setup. Vamos supor, aí você colocou lá a senha. Essa alteração que você acrescentou ao setup fica gravada nessa memóriazinha CMOS. Vamos supor que a pessoa, sei lá, viajou, morreu e esqueceu a senha. Ou esqueceu a senha. Não vai mais conseguir acessar a máquina. Como é que você faz para ter acesso a essa máquina? Você vai lá no computador, abre a CPU,
desliga todos os cabos de força, de preferência usando um aterramento para você não jogar descarga estática nos componentes e queimar algum componente da máquina e tal. Você vai lá e retira a pilhazinha da placa-mãe. Quando você retirar a pilhazinha da placa-mãe, o que vai acontecer? Todos os dados do CMOS, que precisava da alimentação da bateria para ficar carregado, né, ficar guardado, todos já serão apagados. Ele voltará a ter a configuração de fábrica. Então você pode acessar agora normalmente, de novo, a sua máquina. Vocês estão entendendo aí, pessoal, como funciona? Então, a memória ROM é uma memória que tem o post que faz essa checagem. Vamos supor que você ligou a máquina e a máquina está com a memória RAM sem contato ou ela está inacessível. Vai ficar dando um bipzinho. Não vai inicializar nada, não vai começar nada e a máquina vai ficar dando um bipzinho sonoro. Esse bip está informando para o usuário que existe um problema na memória RAM. Pronto, o computador dela já apresentou esse negócio. Às vezes, basta você abrir o gabinete, retirar a memória, sempre quando você vai mexer nos componentes internos, são componentes eletrônicos, sensíveis, e muito sensível à descarga estática, embora que no Nordeste a gente não tenha tanto esse problema de descarga estática, mesmo assim é aconselhável, vai usar ou pega num ferro para descarregar a descarga estática do corpo, né, antes de mexer, ou então você tem umas pulseirinhas de descarga estática que você usa para mexer em componentes eletrônicos. Você bota a pulseirinha, fazendo o aterramento correto dela e tal, e mexe tranquilo, não vai ter o perigo de você queimar os componentes. Bom, tendo esses cuidados, você vai lá, às vezes basta você tirar a memória RAM, se tiver, por incrível que pareça, você passar uma borrachinha nos contatos da memória, é até interessante, você passa, depois passa um papelzinho só para limpar direitinho e vai lá e pum, encaixa de novo no soquete da placa-mãe, no lugarzinho dela. Pronto, às vezes é só isso, é um mau contato, porque com o passar do tempo, às vezes vai criando um zinabrezinho, coisa, de repente perde o contato, aí começa a dar esses problemas. Às vezes é besteira, você leva no técnico, o técnico vai abrir, vai fazer isso que eu estou falando, vai te cobrar R$150, R$100, sei lá. Exatamente. Tá? Então, bom, isso aqui é uma placa-mãe, por exemplo. O que a gente tem aqui na placa-mãe? A gente tem um soquete aqui do processador de dados, né? É onde vai ficar o processador de dados propriamente dito. Você tem aqui os soquetes de memória. Isso é uma placa-mãe antiga, tá? Isso é uma placa-mãe antiga. E aqui você tem vários barramentos. Ó. Esse barramento aqui, por exemplo, ou é VGA ou PCI Express. É um barramento para... essa placa-mãe é uma placa muito boa, é uma placa off-board. As placas off-board, principalmente para vídeo, são as melhores. Né? Quando você for comprar, se você puder comprar um computador com placa off-board para vídeo, você faz um bom negócio. Por quê? Porque vídeo normalmente consome muito potencial da máquina, muito recurso da máquina. Então, quando você espeta uma placa externa de vídeo, praticamente todo o processamento de vídeo se dá na placa externa, não usando os recursos do sistema, não usando recursos de memória RAM, tá entendendo? Do sistema. Então, ele vai deixar recursos do processador e de memória mais livre para o funcionamento da máquina como um todo, tá? Então, se a placa-mãe for off-board, você está ganhando, você está tendo vantagem. Embora que, normalmente, são máquinas bem mais caras. Vai ficar mais cara. Além da placa-mãe ser mais cara, você vai ter que comprar uma placa de vídeo, tal. Mas, por exemplo, se você for usar o computador para jogos em 3D, né, jogos interativos e tal, o ideal é partir para uma placa off-board,
de vídeo, principalmente para vídeo, tá? Por exemplo, os caras que usam mesa de som, uma série de recursos de som, fazem, né, trabalham com a questão de som e etc. O ideal é uma placa off-board para som. Por exemplo, então aqui, por exemplo, tem três placas, tem três soquetezinhos PCI. Você poderia usar um deles para som, para botar uma placa externa de som. Ok? Então você está vendo aqui a placa. Aqui, ó, eu falei das pontes, né? Esse aqui é um chip de uma das pontes, ou sul ou norte. Esse chip controla todo o fluxo de dados na placa. Na verdade, o que é uma placa-mãe, gente? A placa-mãe nada mais é do que circuitos impressos em uma chapa de resina, de papelão, de resina, né? A resina. Você, quando vira placa-mãe de costa, você vai ver as linhazinhas, os fluxos, as linhas de transmissão dos dados. Onde é que está a bateriazinha da CMOS dessa placa? Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó. Se eu não me engano é isso aqui. Essa aqui seria a bateriazinha. Bateria de relógio, ok? Então você tem todos os... Veja bem, o que vocês têm que entender, que é importante entender, é que todos os periféricos, todos, sem exceção, vamos supor que eu esteja usando um mouse sem fio. Esse mouse está conectado à placa-mãe? Sim. Está conectado, né? Está conectado sem fio, mas está conectado. Ou seja, existe um receptor, algum lugar aqui, um receptor de sinal Bluetooth, né? Sinal de ondas de rádio. Na placa-mãe existe um terminal, um receptor desse sinal que vai captar o sinal do mouse para transmitir a CPU. Nada que você está... nenhum periférico que o sistema tem acesso a ele, nenhum deles, deixa de estar conectado à placa-mãe de alguma maneira. Não, por exemplo, o Mac ele tem um mouse. O que acontece? Você não precisa conectar nenhum dispositivo de recepção do sinal, porque ele já tem esse dispositivo embutido na placa. Não precisa colocar como pendrive. Esse que eu estou falando não. Porque mas tem umas que precisam. Se você for usar um outro qualquer, aí você tem que colocar um dispositivozinho de recepção do sinal na porta USB. Então, nesse caso, ele vai estar usando a porta USB de conexão para receber o sinal de ondas de rádio que está sendo transmitido pelo mouse. A memória RAM aqui é esse slot aqui, tá certo? Ó, não apareceu aqui a memória, ela não está espetada aqui. Sim. Tá? Vamos lá olhar a memória, como é que seria a memória. Tá aí, gente. Tá? A memória RAM é isso aqui. Então para cada slot de memória RAM, você vai ter uma memória RAM compatível. Porque aqui tá vendo que tem um rasguinho aqui no meio e tal. Você vai ver que cada slot vai ter uma posiçãozinha, rasga mais para cá, mais para lá. Então você não consegue, se não for compatível, você não consegue usar. Aí você tem aqui ela sendo colocado lá no slot. Ó. A memória ROM, que é uma memória do sistema. O usuário não tem acesso aos dados dessa memória, a não ser aos dados do setup, para fazer algumas poucas alterações no setup só. Né? Você não pode simplesmente, quando você liga a máquina, aquelas letrinhas pretas que aparecem na tela rápido ali, passa rápido, né? São memória RAM. Ela está fazendo a lista, verificando o sistema, dando as definições, configurações do sistema, etc. Né? Então, é aquilo, memória ROM, desculpa. Tá? Então, tem o POST, o setup e tem a BIOS. A BIOS contém parâmetros de uso do sistema. Então, qual é a função da BIOS? Informar para o sistema operacional quais são os parâmetros de uso dos dispositivos. Então, por exemplo, a BIOS contém a tabela SCSI. O que é essa tabela SCSI? Essa tabela diz qual byte representa um símbolo, uma letra, um acento, né? Uma letra acentuada do teclado. Então, o que é um byte, gente? Vocês sabem dizer?
Muito bem, tem a ver sim com grandeza de armazenamento. Mas, bem, não é bem esse o conceito. O que é um bit? Muito bem, o bit é um dígito binário, é uma unidade binária. O que é uma unidade binária, gente? Quando a gente fala em binário, a gente está falando em quê? Sistema de quê? Sistema de numeração. O sistema de numeração binário. O que é o sistema de numeração binário? É o sistema de numeração que usa quantos dígitos? 2. Quais são? 0 e 1. Nós usamos o sistema decimal, não é? Vocês sabem por quê? Curiosidade. Vocês sabem por que a gente usa o sistema decimal? Porque nós, o homem, aprendeu a contar com os dedos. E nós temos 10 dedos. Então, quando o homem começou a aprender a contar, ele começou a contar com os dedos, usando os dedos. Aí passou a usar o sistema decimal. A gente usa como padrão o sistema decimal. Nossa lógica matemática, a lógica que está embutida no nosso cérebro, funciona com 10 dígitos. Nós nos acostumamos a fazer cálculos matemáticos com 10 dígitos. Por isso nós usamos o sistema decimal, que é o padrão. Então o sistema binário, gente, ele é um sistema matemático. O computador não sabe nada de qualquer outro tipo de coisa, a não ser zeros e uns. Tudo que você vê representado no computador é fruto de operações matemáticas binárias, zeros e uns, que acontecem no seu sistema. Então, por exemplo, a BIOS contém parâmetros de utilização de diversos componentes do sistema. Um deles é o teclado. A BIOS informa para o sistema operacional qual byte representa o A, qual byte representa o C cedilha, qual byte representa o A acentuado. Quando o sistema é carregado, quando o Windows está sendo carregado, nesse processo ele está indo lá na BIOS e buscando. A tabela SCSI é mundial, é única, é universal. A SCSI, que era a mais antiga, e a Unicode, que é a mais nova. A tabela SCSI mais antiga usava 1 byte para representar os dígitos. 1 byte é composto de quantos bits, gente? Então, pessoal, a memória ROM, vocês já entenderam para que ela serve. Ela tem 3 programas. Uma que identifica se faz um check-up na máquina antes de quando está ligando. O primeiro programa a ser startado, é o POST. Ele faz uma checagem na máquina, vê se está tudo legal. Está tudo legal? Aí ele aciona a memória RAM. O outro programa é a BIOS, que contém os parâmetros da máquina, e o outro programa é o Setup, que também contém configurações da máquina. Quando você liga a máquina, primeira coisa, memória ROM. Ela terminou de ser lida, está tudo perfeito, aí ela chama a memória RAM. A memória RAM, seguindo a configuração que está no Setup, vai buscar o sistema operacional. O que acontece? O que é a memória RAM, gente? A memória RAM é ao contrário da memória ROM. Ela é volátil, ela é de acesso aleatório, tá? Ao invés de a leitura ser sequencial, da trilha 0 à trilha 100, ela é de acesso aleatório. Outra coisa é que ela é volátil. Você desligou o computador, ela apaga. Tudo que estava nela, zera. Para ela carregar novamente, quando você ligar novamente. Você liga, aí ela vai lá e começa a chamar o sistema operacional. Você já viu quando você liga a máquina e está carregando o Windows, carregando o Windows, tal. O que ela está fazendo? Ela está indo lá no dispositivo em que o sistema está armazenado, seja no HD, seja numa memória SSD, que também é HD, seja num CD-ROM, enfim. Ela está indo lá onde o sistema está armazenado, está carregando ele. Tudo que você vê na tela do seu computador, na verdade, está carregado na memória RAM. É por isso que também é importante ter bastante memória RAM no sistema. Quanto mais memória RAM você tiver no sistema, mais folgado você vai
você vai funcionar o sistema, para funcionar, para carregar tudo que você quiser. Então você pode ir puxando vários programas e tal, abrir todos eles e tal. Quando você tem pouca memória RAM, você começa a abrir os programas, daqui a pouquinho a máquina começa a ficar lenta, travando, começa a ficar ruim. Por quê? Porque está esgotando ali o limite da memória RAM. Ela não tem mais espaço para armazenar dados ali. Tem uma série, por exemplo, quando você carrega o sistema operacional, ele está carregando milhares de coisas, por isso até que demora, né? Carregando Windows, tal. Ele está carregando um monte de coisas, e às vezes serviço que você não usa. Mas você entra lá, vai lá em buscar no sistema, vai lá, msconfig, junto, msconfig. Aí dá Enter, ele vai carregar um programinha que você tem as várias configurações. Uma delas é a inicialização do sistema. Aí você vê lá quais os programas que estão sendo carregados quando o sistema é carregado, quando o sistema é inicializado. Muito programa que não tem necessidade. Uma outra coisa é serviços. É uma infinidade de serviços. Alguns deles são desnecessários, mas aí já fica mais complicado para o usuário comum saber o que é ou não essencial. Então, não aconselho mexer. Mas os programas da inicialização, você pode zerar tudo se quiser. É interessante, por exemplo, deixar o antivírus para inicializar, porque carregou o sistema, ele já carrega o antivírus juntos para ficar funcionando lá o antivírus na tua máquina. Enfim, vocês estão entendendo tudinho, né, que eu estou falando? Tudo que está funcionando no teu computador está carregado na memória RAM. Aí você vai lá, clicou lá no arquivo do Word, a memória RAM vai lá no HD e vai puxar o Word, vai carregar o Word na memória, nela, para você poder usar. Tá lá tudo que você vê na tela, os vários programas que estão abertos aqui, ó, estão abertos na memória RAM. Eu quero ir para o browser, vou lá para o browser. Vou lá para o Camtasia, está inclusive gravando lá. Aqui, como é que ele não apareceu? Por quê? Porque eu estou gravando. Esses vários programas estão todos carregados na memória RAM. E a memória cache, para qual é a finalidade dela? A memória cache é uma memória super veloz, que tem dois tipos. Uma que fica embutida no processador, ela fica acoplada ao processador, e outra que fica externa, mas ligada também ao processador, porque é uma memória de troca rápida. Então, aquelas instruções que mais comumente, que rotineiramente a gente executa, fica tudo gravada na memória cache. Um site que você acessa a primeira vez, ele demora mais a ser carregado. Você sabe como é que acontece esse fluxo de informação para um site? Você colocou lá o endereço www.ntnatal.net/ead. Aí o que acontece? Vai uma requisição, você botou lá a primeira vez que tu está acessando. Você botou o endereço, apertou Enter. Sai uma requisição pela placa de rede da tua máquina. Há um servidor chamado DNS, que é um servidor de nomes. Esse servidor de nomes vai pegar o nome, o domínio, www.ntnatal.net/ead, e vai dizer qual é a máquina, o IP do servidor que está hospedando aquele endereço. Ele vai ver qual é o IP da máquina. Existem alguns servidores DNS no mundo que contêm todos os endereçamentos. Quando você hospeda um site qualquer em alguma máquina, aquele domínio é registrado no servidor DNS. Aquele domínio juntamente com o endereço IP da máquina que é servidora, que está hospedando aquele endereço. Então, quando você acessa a primeira vez, vai para um servidor DNS, ele identifica qual é o IP do servidor que está hospedando e retorna para você a informação com o IP do servidor. Aí a sua máquina requisita o sistema ao servidor. Ela vai se conectar direto com o IP do servidor. Quando ela entrar lá no servidor, o servidor vai responder a ela com os dados do site para você carregar no teu browser. Aí você começa a carregar o site no browser.
Então a primeira vez que você acessa um site, normalmente é mais lento. Depois, essa informação, esse IP do servidor, fica no cache. Porque quando você requisitar esse endereço uma segunda vez, ele não precisa mais ir no servidor DNS para buscar isso. Ele vai direto ao servidor que hospeda o sistema. Só que tudo isso acontece muito rápido. A espinha dorsal de todo o sistema de comunicação no mundo é feito de fibra ótica. Você sabe qual é a velocidade da luz? 360 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. A essa velocidade, um feixe de luz é capaz de dar 7 voltas no planeta Terra. E toda a espinha dorsal do sistema de comunicação no mundo inteiro é feito de fibra ótica. Os dados são transmitidos na velocidade da luz, ok? Por isso que você escreve um e-mail aqui, você tá no telefone, aí você tem um amigo lá no Japão. Aí você, eu estou passando o e-mail agora, pum, epa, chegou, beleza, obrigado. É assim, gente. Por que isso acontece? Isso é mágica? Não tem nada de mágica aí. Isso é tecnologia, isso é estudo, isso é investimento, isso é... O gargalo está nas pontas. O dado vai sair daqui da minha máquina, através de uma onda de rádio, vai chegar ali naquele roteador, tá? Vai passar do roteador para o modem vai decodificar aquele sinal para o meio que ele vai usar, daqui para ali para o poste, vai ser um cabo, no caso aí a NET, né? É um cabo coaxial de alta velocidade. Depois que chegou na central de controle, é fibra ótica. A memória cache é essa memória de troca muito rápida com o processador. As instruções mais recorrentes ficam gravadas nela para essa troca rápida de informação. E a memória secundária, o que é? São os dispositivos de armazenamento. As memórias secundárias são os dispositivos de armazenamento. Pendrive, CD, HD, né? Tudo que tem de dispositivo de armazenamento. Mas veja, lembra que eu falei para vocês que o sistema computacional, qual é o conceito de sistema computacional? Ou de módulo processador? É o conjunto de quê? De hardware e... Ou seja, o hardware sozinho, zero. Mesma coisa, você pode ter pilhas e pilhas de dispositivos com códigos de sistemas altamente evoluídos, mas se você não tiver hardware, não serve de nada também. Então, o outro componente desse sistema são os softwares. O principal dos softwares, gente, é o sistema operacional. Por que o sistema operacional é o principal de todos os softwares? Alguém tem ideia? Por que o sistema operacional é o principal do software? Isso, ele faz a operação, ou seja, ele gerencia o hardware. É o sistema operacional que controla o hardware, que permite que o usuário tenha acesso aos recursos de hardware. O usuário só vai ter acesso ao monitor, ao teclado, à impressora, a tudo, né? A todos os componentes e tal, através do sistema operacional. É ele que tem como acessar esses componentes. Seu computador, beleza, e comprou uma impressora nova. Aí você vai lá, botou lá, conectou ela na sua máquina. O sistema operacional, ele automaticamente vê que tem um negócio novo lá. Ele já te dá o alerta, olha, tem um componente de dispositivo novo, né? Mas ele ainda não pode usar o dispositivo. Aí ele vai pedir para instalar o drive desse dispositivo. O que é esse drive, gente? O drive é um softwarezinho que vem com o dispositivo, do fabricante, para que o sistema operacional possa código de acesso àquele componente. Então ele vai ter o endereçamento daquele componente, daquele dispositivo, vai ter acesso ao... Então o sistema operacional ele tem o controle de todo o hardware. E sobre ele, por isso que a gente diz que o conceito de sistema operacional é que ele é o quê? Ele é uma plataforma em que faz a interligação entre o hardware e o usuário e permite que nessa plataforma, nessa mesa, o usuário possa escutar uma música, ver um filme, tudo, tal. Ele faz tudo em cima dessa plataforma. Função do sistema operacional é gerenciamento de processos, software, programa,
Um processo, aí no caso, um processo é um módulo executável único que corre concorrentemente com outros módulos executáveis. Por exemplo, em um ambiente multitarefa, como o Unix, né? Sistemas operacionais de modo geral, que suporta processos, né? Um processador de texto, navegador, um sistema de banco de dados, são processos separados que podem rodar concomitantemente. Então você acessa vários aplicativos. Aí alguns exemplos de sistemas operacionais, né? Por exemplo, 88,9% dos sistemas computacionais rodam Windows. Apenas 5 e alguma coisa roda macOS e outros 2 e alguma coisa rodam Linux. Isso está mudando. O Linux está ganhando muito mercado por ser um software livre, disponível, aberto e tal. Está ganhando muito mercado, então ele está subindo e o Windows está descendo. O Mac mantém ali essa proporcionalidade. Porque o macOS é um sistema nativo, ele vem junto com o equipamento, né, da Apple. Quando você compra uma máquina Apple, ele vem funcionando o sistema da Apple. O Linux, como é software livre, e sabe que para ganhar mercado tem que se tornar mais parecido com o Windows, né? Porque o usuário usa o Windows. Então, para que o Linux possa ir ganhando mercado, ele tem que parecer com o Windows, para que o usuário não se assuste quando vai usar. Então, a cada dia, o Linux parece mais com o Windows. Então, você tem versões do Linux que é igual ao Windows, não tem diferença nenhuma para o usuário final. Há um pouco mais de diferença para aquele que vai trabalhar, que vai dar manutenção, que vai gerenciar o sistema. Ele é interativo, ele é fácil de usar o usuário, porque na verdade não é que ele seja mais fácil de usar, é que todo mundo usa. Então, porque você tem o hábito de usar, se tornou fácil. Mas veja, ele tem uma interface gráfica bastante agradável, até aí tudo bem. O problema está no funcionamento. Ele incha na máquina, ele é extremamente vulnerável, embora a gente não conheça, porque como ele é software proprietário, você não conhece o funcionamento do software, tá? Você não sabe como ele funciona, você não sabe como ele instrui a máquina, que ordens ele dá à máquina. Você não conhece, porque é software proprietário, você não tem acesso ao código-fonte. Para vocês terem uma ideia, gente, nem os programadores da Microsoft têm acesso ao código-fonte do Windows. Não tem. Porque o programador lá na Microsoft é um programador que trabalha trabalha na interface gráfica, outro trabalha num determinado ponto do sistema, outro trabalha num determinado pontinho. O que ele conhece é o código daquele ponto, daquela seção do sistema. Ele não tem acesso aos outros códigos. Isso, na verdade, é assim que ele funciona. Ele incha, ele passa a ocupar muito espaço, ele se torna lento com o uso. Isso se você estiver usando ele com toda a segurança, porque ele é muito mais vulnerável a ataques, né? E outra coisa, todo mundo faz vírus para ele, porque ele é que é líder. Então tudo que é vírus que existe aí afeta o Windows. A gente já explicou como é que funciona isso. Cada sistema operacional tem um sistema de arquivo próprio. Então, o que é um sistema de arquivo, gente? É como o sistema operacional organiza e como é que ele grava os dados ali. Cada sistema operacional tem o seu modelo. O sistema de arquivos do Windows padrão é o NTFS. Um outro sistema do Windows é o FAT32. Como ele organiza os dados, como ele aloca os espaços dos dispositivos. Cada software é desenvolvido para aquele sistema operacional, para aquele sistema de arquivos. Então, um software que é criado para rodar no Windows só vai conseguir ser instalado no Windows. Ele não vai conseguir ser instalado no Linux, nem no Mac, porque usam sistemas de arquivos diferentes. E isso é fundamental por quê? Porque os vírus são softwares, são um conjunto de instruções programados numa linguagem qualquer de programação. Então eles são desenvolvidos para aquele sistema.
Um vírus que você baixa aí na internet só vai ser instalado no Windows. Não vai ser instalado no Mac nem no Linux. Por isso que a gente diz que não tem vírus para Linux. Não tem mesmo. Não tem vírus para Linux. Porque ninguém desenvolve vírus para Linux. Ok? Não é que seja um sistema inviolável. Não é isso, não. Isso aí é só para vocês terem... todo esse conteúdo aí é só introdutório, só para vocês terem noção de como é que funcionam as coisas, tá? Sem uma intenção a mais, a não ser dar uma informação extra para vocês. Qualquer outra coisa ligada à introdução à microinformática, a gente ainda vai concluir isso na próxima aula, para começar o outro conteúdo, mas qualquer outra informação de microinformática, eu queria que vocês acessassem o sistema lá e colocassem os questionamentos de vocês lá no fórum. Tem um fórum aqui, ó. Aqui, pessoal. Aqui embaixo, para as meninas que chegaram hoje, por favor. Ó, aqui no quadro de aviso, vocês vão ter acesso aos avisos que eu vou dando. Tem aqui. Conteúdo do curso, dá uma olhadinha lá depois. Ó, abre aqui, ó. Eu vou abrir aqui em outra aba só para vocês verem depois. Conteúdo do curso, né? Na verdade, só uma informação do conteúdo nosso. Fórum discussão para o programa de curso, é um fórumzinho para vocês debaterem lá o programa. Sala do café, biblioteca, ó, a biblioteca tem os arquivos que a gente vai... Tudo que nós formos apresentando aqui vai estar lá na biblioteca, uma cópia para vocês. Diário de bordo é para vocês baterem papo comigo. Entrem e conversem comigo pelo diário de bordo. Aqui tem um questionário que eu só aconselho depois vocês fazerem. Mas tem aqui, ó, considerações ou dúvidas sobre o tema microinformática. Cliquem aqui nesse fórum. Este fórum está destinado à proposição de assuntos para a nossa discussão neste módulo introdutório do nosso curso, Microinformática. Você pode ainda fazer considerações e perguntas sobre o que tenha sido abordado. Então, vocês vão vir aqui em responder, ó, responder. Vocês vão vir aqui em responder e colocar, ó, professor, eu queria tirar uma dúvida assim, outra, tal, qualquer coisa que vocês queiram que a gente debata, discuta, né, dentro dessa introdução. Vocês vão ter de hoje para quarta-feira para poder fazer isso direitinho e tal. Tem o que tem é um questionário. Um questionário lá para vocês responderem, questõezinhas simples, objetivas, bem simplesinho para vocês objetivar. Então vocês vão vir aqui e vão colocar, professor, reforça isso. Eu gostaria de ver, por exemplo, alguém não sabe como salvar um arquivo da internet e não sabe como armazenar um arquivo na pasta, não sabe como criar uma pasta, enfim. Vai lá e coloca, professor, mostra aí como é que faz isso. Primeiro, eu quero dizer que lá na videoaula, eu vou mostrar aqui na videoaula, tem um tutorial passo a passo como você faz para usar o ambiente. Tudo, tem tudo ali, explicando tudo. Agora, como é que, aqui ó, para você navegar fácil no sistema, essa barra aqui é a barra de navegação, essa barra aqui é horizontal, tá vendo aqui? Você quando está dentro da sala de aula, você tem essa barra aqui. Olha, ó, você vai estar, onde é que você está localizado dentro do sistema? Sempre na ponta aqui, ó. Você está no responder de quê? De considerações e dúvidas do tema microinformática, que é um fórum. Ok? Você está entendendo aí, gente? Onde é que você está? Eu estou aqui, que está dentro do fórum considerações e dúvidas. Ah, eu quero voltar para a sala de aula principal, para a homepage da sala de aula. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, que é aqui que é a minha homepage. Eu clico aqui, aí ele vai voltar para a sala de aula principal, ó. Voltei para a sala de aula principal. Eu venho aqui embaixo, ó. Aqui embaixo eu tenho videoaulas. Essa videoaula de hoje e a da semana passada eu vou estar publicando já lá, aí, tá? Para vocês terem acesso. Vão ficando aí, ó. Você vai entrar aqui na videoaula. A primeira videoaula que tem aqui é essa aqui, ó. Só tem uma. A primeira foi essa aqui, tutorial de navegação no sistema. Aqui, gente, tem o passo a passo de tudo, como você publica no fórum, como você publica na sala de café, no diário de bordo, enfim, tem toda a explicação de como você faz. Entra nesse tópico, ó, tutorial, aí aqui você vai ver o vídeo, ó. Botar até aqui, ó, tá vendo aqui o vídeo, ó. Aí você clica aqui
e ver. Agora deixa eu dar umas dicas. Clicou aqui, ele começou a funcionar. Tive que refazer o tutorial porque o que eu gravei em sala de aula não deu certo. Deu um problema técnico, eu não consegui salvar a gravação, então estou refazendo o tutorial. Agora com um foco diferente, apenas apresentando os recursos no ambiente, falando um pouquinho sobre o nosso... Presta atenção. Okay. Eu estou aqui, eu vou vir aqui. De vocês, porque é interessante... Ó, eu vou vir aqui, ó, vou acessar, vou ampliar, colocar ele em tela cheia. E aqui, olha só como é que é interessante, ó. Eu venho aqui em configurações e coloco ele para eu assistir em HD, tá vendo? Ó? Em 720 pixels. Essa é a configuração em HD, em alta definição. Então aqui eu estou vendo exatamente como vocês, como se eu estivesse trabalhando na própria tela. Não tem diferença nenhuma. Ó, 8895. Aí eu estou explicando desde como você acessa até como você faz tudo. Eu quero postar no fórum, eu quero postar na biblioteca comunitária. Como é que eu faço? Tem lá, na sequência do vídeo eu explico como é que você faz uma postagem na biblioteca comunitária. Tem tudo. Vou voltar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vídeo aula. Eu quero voltar para vídeo aulas. Eu tô aqui, ó, no tutorial de navegação. Quero voltar para as vídeo aulas. Clico aqui, vou voltar para as vídeo aulas. Tô aqui nas vídeo aulas. Eu fiz perguntar não faz mal, ó. Henrique fez uma pergunta para mim aí. Eu já vou responder, tá? Então, professor, Vossa Senhoria já fez a chamada? Opa!